A gente tem acompanhado um trabalho maravilhoso, né, que começou com a doutora Marlene Nobre, que são as associações médico-espíritas. E essas associações, no Brasil e no mundo, porque o trabalho se espalhou pelo mundo, ela sempre procurou um diálogo entre a medicina e a espiritualidade, tentando levar para as universidades e para os hospitais, para os ambientes dos profissionais de saúde, o paradigma espiritual. E o que nós temos aprendido, eu particularmente, assistindo às palestras, ouvindo a doutora Marlene, ouvindo vários outros, o que a gente aprende com a leitura da obra de André Luiz? Que as células cancerosas, elas são a última etapa de um ciclo de causas. Então tudo começou na intimidade do espírito imortal. Algo aconteceu e aquilo foi se manifestando, foi se agravando, até chegar no plano da manifestação do câncer, da manifestação da desorganização celular. Eu me lembro de uma palestra de um amigo querido, Décio André, em que ele fala, né, trabalhando com pessoas portadores do câncer e alguns pacientes terminais, ele dizia assim, que já viu muito paciente morrer de câncer curado. Parece um paradoxo. Então ele que acompanhou a evolução até do câncer terminal mesmo, que ele chegou na desencarnação, mas ele como médico tinha certeza que ali o espírito se curou. Que o processo da doença foi cura e libertação para o espírito. Então, por mais que isso seja desafiador, a gente também precisa encarar isso. Precisa olhar sobre esse prisma. Né? Às vezes a questão é tão profunda, né? A necessidade de purificação da alma é tão intensa, que o corpo vai se estiolar, o corpo vai se deteriorar, para que o espírito possa ser purificado. Mas hoje, com o avanço da medicina, com as bênçãos da misericórdia divina que tem proporcionado, a gente acredita que a humanidade, dizia o Chico isso, que a humanidade vai avançar cada vez mais para poder extirpar esses supostos males. Mas por quê? Porque os espíritos não terão mais necessidade desse tipo de resgate doloroso. Mas é um caminho. É um caminho. As doenças, de um modo geral, André Luiz ele vai falar muito no livro em que ele fala sobre essas questões. Eu acho que, eu não estou lembrando exatamente do que ele vai falar, de uma questão sobre o que ele vai chamar de zona de remorso. É um capítulo chamado Predisposições Mórbidas. Eu acho que é a Evolução em Dois Mundos, o nome do livro. Ele vai dizer o seguinte, que todas as doenças, elas têm duas causas básicas. As causas presentes, por exemplo, o ócio, a alimentação desregulada, a falta de exercício. Se você vive comendo comida trash, você não está pagando karma não, você está adquirindo uma vida ruim. Você não está doendo com o karma que você fez no passado não, você está doendo pelo que você fez no presente. Tirando todas essas questões, ou seja, as escolhas que eu faço nessa encarnação que me adoece, existem motivações anteriores à minha vida, digamos assim, a predisposições, que ele vai dizer assim, essas predisposições mórbidas, ou seja, a tendência de adoecer que todos nós temos, pode ser desencadeada por zonas de remorso. Aí ele fala de duas condições para que isso não aconteça: desabafo, coloca para fora a tua dor, tua angústia, lá nos livros do Antigo Testamento, fala da tua dor, conversa com teu irmão, para que venha à tona, desabafar ajuda. A psicanálise começa quando for entender que só do paciente falar já dá um alívio, porque ele tridamente consegue dialogar com alguém, trazer à tona aquilo ali. E ao mesmo tempo faz uma proposta de trazer para o indivíduo a ideia de que não é um combate, é a doença do corpo que é a grande questão. O corpo é apenas uma caixa de ressonância das emoções. Então o grande objetivo não é curar o corpo, é curar a alma. E às vezes para curar algo o corpo tem que adoecer mesmo. Então não olha, por exemplo, para a doença, mesmo que a gente perca alguém que a gente ama muito, que a gente esteja uma doença desse jeito, não que a gente não busque a cura de todas as formas que a gente puder, mas se ela não acontecer, não é uma condenação. Primeiro que nós somos eternos, né? E o que a gente aprende no processo, o que uma pessoa aprende no UTI, né? O que uma pessoa aprende no velório, que aprendizado é quando a gente vai enterrar alguém que a gente ama, diante da dor profunda
é um momento de reavaliação de escala de valores. Tá? Você pode estar no dia anterior preocupado com o que você quer, porque quer comprar um carro novo. Aí alguém que você não morre, pô, carro novo, que besteira. Você avalia, poxa, eu devia ter conversado mais, devia aquela culpa, eu devia ter falado mais, devia ter tocado mais, devia ter dito mais que amava. E ele está doente, ele está lá numa cama, num leito, assim, teve um AVC, ele não consegue falar, mas ele está pensando, poxa, eu devia ter falado mais, eu devia ter amado mais, eu devia ter feito mais o bem. Ele está curando aquilo que tem que ser curado de fato, que é a alma. Essa compreensão de que a mesma doença, quando ela não provoca, quando ela não é curada, ela tem o objetivo de curar a alma, é mais uma das características muito balsâmicas dessa doutrina. Tá. E tem mais uma pergunta aqui. Então, mais uma pergunta aqui. Quer fez isso? Eu queria que você Doenças não são causas, são efeitos. O Espiritismo afirma isso categoricamente. O corpo funciona, o corpo físico, o corpo denso, como um fio terra de aspectos mal resolvidos no campo energético e fluídico. Então, é interessante experiências pioneiras no Rio de Janeiro, no lar de Frei Luiz, já há quase 20 anos, um hospital holístico. Você tem o médico da terra, recomendando os remédios da terra, aplicando a medicina da terra. E você tem, no mesmo hospital, um planejamento terapêutico que compatibiliza a medicina da terra com a medicina espiritual. Então você tem um conceito de cura, tratamento, que compreende o campo sutil. Esse é um ponto. O outro, a medicina da terra avança na direção da medicina espiritual e é incrível, isso é pouco falado. Grandes universidades, a primeira delas, que é a maior de todas do Brasil, a mais conceituada, a última, a Universidade de São Paulo, curso de saúde e espiritualidade. Isso já se espraiou por várias outras universidades brasileiras, mas não teve origem aqui. Começou nos Estados Unidos, Europa, Oceania, Ásia, universidades de medicina formando médicos. No Rio de Janeiro, a Frei Guilherme, Hospital Universidade Federal Fluminense, o aluno de medicina vai aprender no curso de saúde e espiritualidade a origem da doença. Então, por exemplo, no caso específico do câncer que você mencionou, é interessante como vários estudos já começam a apontar aquilo que a medicina espiritual já vem dizendo ou informando há muito tempo. Uma pessoa que é muito suscetível a explosões de raiva, ira, ódio, ela determina para si problemas no fígado, nas funções hepáticas. Então é curioso essa energia que existe entre certas emoções e certas patologias. Então você começa a descobrir, se você clicar no oráculo Google, na internet, a palavra gratidão e do lado a palavra saúde, você vai ver recentes pesquisas que mostram que o sentimento de gratidão, quando você, não deixa de ser um exercício contra o egoísmo, quando você diz assim, nossa, tanta gente que é importante para mim, tanta gente que me ajudou a ser quem eu sou, a chegar onde eu cheguei, tanta gente que nos momentos mais difíceis da minha vida me socorreram, tanta gente que me perdoou por todas as minhas fragilidades, as minhas imperfeições. Esse sentimento gera saúde. É impressionante. Estamos falando, portanto, da saúde sensorial de uma pessoa que está encarnada dizendo assim, eu estou com indicadores de saúde, mas isso, pesquisas vão mostrando, relacionadas a um sentimento que me pacifica, me deixa leve, que me coloca numa vibe que me faz bem. Outros estudos, esses mais antigos, confirmam as pessoas que oram, as pessoas que têm o hábito de fazer preces, são pessoas que lidam pacientes de câncer terminais. Ou elas são mais resilientes, reagem melhor aos protocolos de cura e tratamento, ou elas conseguem superar o câncer. E aqui os médicos não estão preocupados em saber se Deus existe.
Eles estão preocupados assim, você ora? Oro. Me fala sobre isso. Não, quando eu oro, eu faço contato. Mas como é que é fazer contato? Cada um ora de um jeito. E as pessoas que dizem, eu rezo em grupos de estudo, que eles fazem a continha. Nesse grupo aqui todo mundo tem câncer. Tem os que rezam e os que não rezam. Eles estão mais ou menos com o mesmo tipo de câncer, e tal, papapá. Então é um grupo homogêneo. A gente está fazendo a separação só pela prática de fazer prece ou não. Os que fazem prece têm um comportamento diferente para melhor do ponto de vista de longevidade, saúde e resiliência. Então estamos falando do quê? Mais uma vez, uma relação que diz respeito a como você, enquanto pessoa de fé, que acredita em algo mais, se relaciona com o transcendente, como você, enquanto pessoa de fé, procura praticar as virtudes, entende a importância das virtudes, exercita as virtudes, isso tem intercorrência com saúde, ou com a maneira como você responde a patologias graves como câncer. O primeiro aspecto em quaisquer situações de doenças, sejam mentais, sejam emocionais, sejam físicas, é o aspecto resignatório. Né? O que é o aspecto resignatório? É perceber que tudo isso são consequências, não são causas. Isso tira da pessoa aquele senso de vitimização, dela estar sendo vítima de circunstâncias, vítimas de Deus, vítimas da vida. Então a pessoa começa a perceber que são manifestações consequenciais de causas. Isso nós podemos dizer que cessa o sofrimento advindo, cessa, não liberta, mas cessa, porque percebe-se que não há injustiça, não é causa em si mesmo. Isso dá serenidade. Ao explicar que nós somos seres já, digamos, antigos, velhos e imortais, nós vamos também perceber a transitoriedade das doenças. Se percebermos que somos espíritos, também observaremos que essas doenças são manifestações corporais de situações da história do espírito. Então, nos leva a lidar melhor com as doenças, por assim dizer, graves, e também com as circunstanciais, as não graves. Né? O aspecto depressivo, vamos chamar também de uma forma mais generalizada, de uma certa desarmonia emocional, né? E aí não vamos entrar na seara da patologia depressão, mas vamos chamar de sentimentos depressivos, né? Uma desarmonia emocional, um desajuste emocional. Tem a ver também com a própria estrutura do espírito, a estrutura mental desse espírito, a estrutura da consciência trazida, né, das encarnações anteriores, as questões dos desgostos, né, das faltas de perspectivas para a vida, também muito se liga a esses passados, mas boa parte dessas situações são presentes, são da encarnação presente. Se nós observarmos a questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores qual a causa do abatimento que certas pessoas sofrem no decorrer da vida e gerando um desgosto, né, por assim dizer, da própria vida. Os Espíritos respondem numa frase com 3 palavras muito bem claras, né? Ociosidade, saciedade e falta de fé. Então é preciso que nós observemos, quando nós perdemos o senso de utilidade, quando nos sentimos não úteis, há um certo desgosto existencial. Quando nos sentimos saciados, nada mais nós queremos, há um certo desgosto existencial. E quando não temos uma perspectiva, uma crença efetiva em continuidade, em algo maior da continuidade da vida, há um certo desgosto. Há até um pensamento popular que diz que que nós devemos ter o que fazer, amar alguém e ter o que crer. Né? Na verdade, nós temos que dizer que temos muito o que fazer, amar a todos e não só crer, ter certeza. Então, esses elementos, Kardec tratou lá nessa questão 943, e são desordens emocionais, não no sentido de emoção passional, passionalidade, não, são desordens emocionais, ou seja, no campo da emoção.
E isso então pode se manifestar em diversas formas. Uma delas, o aspecto depressivo, que arraigadamente pode levar à patologia, depressão, né? Aspectos comportamentais. Então são vários as formas de manifestação. Dr. Jorge André, no livro Visão Espírita das Distonias Mentais, ele traz boas explicações, boas observações sobre aí sim as chamadas patologias. E aí a gente faz a sugestão para que se faça essa leitura. Uma outra obra interessante também é do Dr. Inácio Ferreira, que ele escreveu Quando Encarnado, chama-se A Psiquiatria em Face da Reencarnação, que ele também observa, faz diversos relatos de pacientes atendidos no Hospital Espírita de Uberaba, e ele vai mostrando alguns comportamentos e fazendo a relação com as causas, que muitas vezes eram explicadas pelos benfeitores espirituais. Então temos várias obras nesse aspecto, né? Do Dr. Jorge André também, Palingênese, A Grande Lei, que vai tratar também desses, dessas heranças de nós mesmos, né? Manifestadas em situações comportamentais, emocionais ou mesmo mentais. A gente até diz assim, né? Se tem solução, existe cura, desde que haja um diagnóstico num momento, né, assim, mas no início, né, que o paciente procure um tratamento. Deve-se haver uma conciliação entre o tratamento médico, digamos, na medicina terrestre, e também o atendimento espiritual. Não podemos isolar no sentido de excluir, tendo apenas um dessas abordagens. O ideal é que se faça junto. O Espiritismo vem dando todo um apoio na consolação, numa orientação que dê base para o indivíduo sustentar a sua fé, ter aquela firmeza de manter uma certeza de que não está só, de que não está desamparado, e a cura principalmente é encontrada de dentro para fora. O indivíduo é um pouco médico de si mesmo, não é? Então a gente tem que fazer esse esforço. E a medicina tem avançado muito tecnologicamente, empregado recursos cada vez mais que vão proporcionar um bem-estar, né? uma saúde ao paciente. E é necessário a gente sempre estar valorizando a vida. Não é? Buscar, por exemplo, um refazimento em torno de uma educação dos hábitos, de uma transformação, às vezes, né, de costumes, de uma renovação íntima que nos leva à questão mais da saúde, de nós nos resgatarmos. André Luiz diz que quando nós temos disciplina e empregamos o nosso tempo em trabalho, em benefício do outro, sentindo-nos realizados, inclusive no sentido da felicidade, né, da alegria, do júbilo, nós renovamos a nossa capacidade de viver. É como se a gente estendesse o tempo aqui na própria vida, né? Ganhasse uma espécie assim, de credencial para você prolongar um pouco mais. Nós estamos renovando, né, fluidicamente, nosso fluido vital, como se reabastecesse. Isso depende da nossa mente, né? Não é nem tanto, às vezes uma pessoa fala, o outro faz, a mágoa que a gente guarda, esse processamento íntimo que a gente, né, realiza, que vai dizer da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. O câncer, isso já está comprovado, ele em boa parte é decorrente exatamente de como nós estamos intimamente lidando com as nossas emoções. Quando não conseguimos realizar de uma maneira saudável, equilibrada, harmoniosa, não é deixando de que sim nós somos, nós precisamos ser quem nós somos efetivamente, sermos transparentes, falarmos o que pensamos, colocar para fora, mas de maneira equilibrada, de maneira harmoniosa, de maneira educada. Quando a gente não faz isso segura, vai acumulando, isso vai se tornando uma bomba relógio que a qualquer momento se explode. E o câncer é uma dessas manifestações decorrente de nós não termos sabido trabalhar com os nossos processos íntimos. Olha, eu acredito que o Espiritismo, como uma doutrina que nos esclarece, ela tem um primeiro campo de influência e de importância, que é no sentido do autoconhecimento do indivíduo, de ele poder saber que esses acontecimentos mais profundos, de doenças mais graves, como é o caso do câncer, ele está dentro de uma programação que se estabelece numa dimensão mais profunda do seu ser.
Então esse é um primeiro campo de importância da doutrina espírita no que se refere à consolação, através do esclarecimento, através do entendimento daquilo que o indivíduo precisa saber de si mesmo para enfrentar situações que existirão em espíritas, não espíritas, em qualquer pessoa, doenças, sejam físicas ou mentais. Elas não escolhem se o indivíduo tem uma crença religiosa ou não. O espírita não está blindado a esses fatos, a esses acontecimentos de enfermidade. Espíritas têm depressão, espíritas têm transtornos mentais, espíritas têm câncer. E o fato de ir no centro espírita não diminui a chance da pessoa ter menos doenças. Então não é uma defesa, como muitas pessoas pensam, que existe esse tipo de crença, de ilusão, de que o espiritismo vai blindar, vai fazer algum tipo de privilégio para quem esteja frequentando o seu meio. Então, na verdade, a doutrina espírita nos explica que a nossa tarefa é nós sabermos enfrentar as situações que existem, sabendo que aqui ninguém está em regime de exceção. Por outro lado, o campo da pesquisa espírita nos mostra que as pessoas que têm algum tipo de fé pujante, algum tipo de crença mais significativa, têm respostas mais satisfatórias frente aos problemas de saúde física ou mental. Então é nesse sentido que algumas pesquisas muito interessantes estão demonstrando hoje que os indivíduos que têm esta capacidade da crença no sentido verdadeiro, intrínseca a si, enfrentam melhor e superam com mais facilidade as dificuldades de ordem geral. O grande instrumento que se pode oferecer é através daquilo que a própria ciência tem apontado recentemente. Nós vivemos um período no passado, no século XIX, em que houve um apartamento muito forte entre a ciência e o espiritual. Em virtude de processos históricos vividos pelo Ocidente durante a Idade Média e a Idade Moderna, durante a Idade Contemporânea, as academias fizeram um esforço para se descolar de tudo aquilo que era espiritual, criando uma ciência materialista. Hoje, os ambientes acadêmicos eles são profundamente tendentes a uma leitura mais material da vida. Só que, no final do século XX e século XXI, a própria ciência materialista está se curvando diante dos aspectos espirituais. Nós já temos pesquisas muito consistentes sobre 3 áreas muito interessantes: experiência de quase morte, questão da oração, poder da oração e a questão da fé. Esses instrumentos que são trabalhados em diversas religiões distintas vão tirando o pragmatismo, em que você observa religiões como, por exemplo, a própria medicina, que sempre foi trabalhou muito a questão do corpo material, sem muitas vinculações com a questão espiritual, se rendendo aos aspectos psicossomáticos que o nosso corpo possui. Então, dentro dessa ótica, na medida em que a doutrina espírita palmilha o mesmo caminho, trabalhando a questão da vida após a morte, da oração, da fé, você vai encontrar nesses elementos os instrumentos que a gente pode oferecer para a melhoria da questão da saúde dos pacientes. Em que aspecto? A oração, garantindo a mudança de pensamento e a melhoria comprovada do estado de saúde das pessoas a partir da mudança de pensamento. A questão da fé como sendo um elemento fundamental para a gente sair do processo depressivo. A depressão muitas vezes, quase sempre, decorre de um processo de esvaziamento do sentido da vida pela falta de fé. Se você fortalece a fé, você reorganiza a economia do corpo, e hoje nós sabemos, e a própria ciência oficial reconhece isso, que pessoas em estado depressivo, elas possuem um problema de depressão do seu sistema imunológico. Quando você deprime emocionalmente, o sistema imunológico também deprime. Então, se você teria uma doença que ela seria curta ou sem uma gravidade maior, na medida em que você está depressivo e o sistema imunológico não reage, aquela bactéria ou aquele vírus oportunista, ele se aproveita da fragilidade do sistema imunológico e se implanta de maneira muito mais forte, produzindo doenças muito mais graves, de longo curso, muito mais complicadas. Então, se você tem a fé, que é um antídoto à depressão, e essa fé pode garantir a nós uma melhor resistência do organismo à questão de doenças, então, automaticamente, você vai ter mais condição de ter saúde.
Importa considerar que para a doutrina espírita, o fortalecimento da fé se dá através do próximo, não pelo isolamento. E o terceiro elemento dessa discussão, que é muito importante, que é a questão da experiência de quase morte, nos fala da imortalidade, que é o grande, extraordinário e majestoso postulado espírita que liberta as almas da sensação da perda dos seus entes queridos. Saber que a vida prossegue, que nossos amores nos esperam e que a morte não tem poder de separar os que se amam, é muito importante. E a partir desse conhecimento que o Espiritismo nos oferece, é muito mais fácil transitar para a saúde. E se você não transitar e a morte vier, ela não será o fim, e a vida vai continuar.